E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Vamos lá. O tema de hoje é a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. 2 episódios que aconteceram na história mundial por volta da metade do século XVI. Vamos lá, né? Falando de religião, fica quase que impossível não mencionar Igreja Católica, certo? Então, para que a gente possa estar trabalhando esses temas, eu gostaria de voltar um pouquinho na história, passar ali pela Idade Média, aquela outra aula que nós fizemos, lembra? Para poder estar discutindo alguns pontos. E para isso, acompanhe comigo nos slides. Vamos lá, querido, querida. A hegemonia do catolicismo nunca foi pacífica. Século XIII, estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício. Século XIV, crise ideológica pela revisão de conceitos teológicos. Século XV, o tomismo versus o agostinianismo. Livre-arbítrio ou predestinação? Pessoal, conforme nós vimos agora nos slides, o século XIII, então, portanto, marcou exatamente o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício com o objetivo de processar o herege. Já o século XIV marca um século de crise na Europa, não é? A crise do feudalismo, a crise de todo o sistema, onde a igreja ela vai ser obrigada a se hierarquizar, ok? E a partir daí também se fortalecer economicamente. Já no XV, observamos a questão das teologias de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho entrando em choque. E aí, predestinação, livre-arbítrio, graça, boas obras, como é que fica essa questão? Isso tudo, pano de fundo, para que a gente possa mergulhar no século XVI. Venha comigo para os slides. Século XVI, então, portanto, marca a Reforma Protestante. Reforma Protestante num contexto clerical mergulhado na corrupção interna e na ostentação externa. É nesse período, então, portanto, que observamos o despertar do monge Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, em um contexto geográfico dos estados alemães, posicionados exatamente ao norte. Território esse do Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. E dentro desse contexto, observamos então, portanto, o movimento anabatista. O século XVI marca o clero corrompido. O que seria o clero corrompido? O clero mergulhado em práticas que não diziam respeito às práticas que a Igreja Católica colocava para os seus fiéis, como, por exemplo, a simonia, o nicolaísmo. Botino, eu nunca ouvi falar nisso. Fica tranquilo, vamos lá. Simonia vem de São Simão o Mago, que ao se converter tentou comprar a ação do Espírito Santo do apóstolo Pedro. São Simão o Mago, então, marca exatamente o início da compra de relíquias sagradas, não é isso? De um pedacinho de terra no céu e tudo mais. Já o nicolaísmo eram aqueles padres que procuravam justificar o casamento clerical. Né? Esse clero, além de a prática da simonia, do nicolaísmo, vivia no luxo, na opulência, na venda de indulgências, não é isso? Que era nada mais nada menos do que a venda de perdão. Tá? Então o indivíduo, ele ao pecar, ele pagava a indulgência e além de pagar a indulgência, ele ainda passava por tantas Ave Marias e Pai Nosso, conforme cada sacerdote católico colocava. Então, nesse momento da história, a igreja está mergulhada na corrupção, venda de indulgências, venda de relíquias sagradas, eram várias relíquias sagradas vendidas por toda a Europa, madeiras que davam para construir navios, simbolizavam então, portanto, a cruz que Jesus Cristo teria sido crucificado, a tíbia do jumento que Jesus entrou em Jerusalém, era uma tíbia, pessoal, poxa, tinham várias tíbias espalhadas pela Europa toda. São João Batista era um cara só, caramba, várias cabeças de São João Batista pela Europa, a questão estava realmente bastante complicada. A igreja, então, portanto, precisava de se reformar, ok? E nesse contexto surge, então, Martinho Lutero, que numa viagem à cidade de Erfurt, decide, então, se converter e, a partir daí, se torna, então, o monge Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, que vai acabar acontecendo no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Por quê, pessoal? É claro que outros reformadores já haviam surgido na Europa nesse momento, porém nenhum deles conseguiu o apoio de príncipes alemães, como foi o caso do Lutero, de estar no momento certo, com uma causa adequada. Exatamente nesse contexto, os príncipes alemães, então, portanto, viram Lutero, de certa forma, se levantando contra a autoridade papal e, de certa forma, se levantando
levantando também contra a autoridade do imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlos V, e é justamente nessa carona, então, portanto, que os príncipes alemães acolhem Lutero, defendem Lutero, e a reforma protestante ela vai seguir, ok? Siga comigo nos slides. A reação católica ao luteranismo acabou sendo organizada, de certa forma, com o apoio do imperador Carlos V do Sacro Império, através de 3 grandes reuniões convocadas, correto? Naquela região que eu falei com vocês anteriormente, do Sacro Império, tá? Então essas grandes reuniões eram chamadas de dieta. Então aqui nós observamos 3 dietas. A dieta de Worms, de 1521, que marca uma prestação de contas de Lutero à Igreja e ao Sacro Império. Lutero não recua, Lutero mantém a sua palavra e a partir daí é proposta então a sua excomunhão, correto? A dieta de Spira, que acontece no ano de 1529, é nessa dieta em que se percebe a adesão dos príncipes alemães, correto? E a dieta de Augsburgo, em 1530, que vai confirmar a excomunhão de Lutero. Como eu acabei de comentar com você no slide, a dieta de Worms é a dieta que promove a excomunhão de Lutero, correto? Muito bom. É justamente nesse período que os nobres, esses príncipes alemães do norte, acolhem Lutero. E a figura mais importante desse processo é o Frederico, o Sábio da Saxônia. Não é isso? É justamente nesse momento, então, entre a dieta de Worms, que propõe a excomunhão, e a dieta de Augsburgo, que afirma a excomunhão, que Lutero, por exemplo, vai traduzir as escrituras sagradas e vai ter a ajuda dos príncipes alemães, ok? É justamente nesse momento, então, portanto, que os príncipes alemães, por salvaguardarem Lutero, por protegerem Lutero da Igreja Católica, né, e da autoridade do imperador Carlos V, que acabam sendo chamados, então, portanto, de protestantes. Só que, como vocês devem saber, se lembram, se não, o Botinão está aqui para isso, né? Lutero não foi o único responsável pelo movimento de reforma protestante. Pelo contrário, a reforma protestante ela vai se alastrar, não é isso? E o segundo grande nome que aparece para a gente aí é o nome do João Calvino. Siga no slide. Podemos observar então, portanto, queridos, outras ações reformadoras. Agora é o caso do calvinismo de João Calvino. A burguesia, o capital e o trabalho, ou melhor, o trabalho e o capital entram em cena. A Igreja Católica ela é contrária ao trabalho. Inclusive, existe até um conceito que fala a respeito do defeito mecânico. Isto é, todo aquele que porventura trabalhasse usando as suas mãos ou visasse os lucros era tido como defeituoso mecânico. O Calvino chega com uma nova proposta. O Calvino, o que ele vai fazer? Ele vai enrijecer um pouco mais a doutrina luterana, beleza? Só que para isso, Lutero e Calvino, obviamente, concordam em diversos pontos, mas tem pontos que são discordantes e pontos que são muito importantes para a gente entender e prestar atenção, principalmente nos concursos. Já o calvinismo tem o berço aonde, gente? Né? Na França. Ah, professor, mas Calvino era francês. Tudo bem, só que na França havia uma perseguição religiosa muito grande. Calvino fugiu para onde? Para a Suíça. E a partir daí, Genebra, na verdade, passa a ser o berço do calvinismo. Vamos ver as propostas de Lutero e de Calvino? Siga no slide. Queridos, ao observar a imagem, o que nós percebemos? O monge Martinho Lutero do lado esquerdo e Calvino do lado direito, correto? Então, vamos colocando o ponto de um e de outro e a gente percebe o que um defende e o que o outro condena. Vamos lá. Lutero defende a fé e a salvação. Calvino, a mesma coisa, através da teoria da graça. Somente a fé é suficiente para alcançar a salvação. Lutero era um monge, era um padre agostiniano. Lutero condena veementemente o lucro. Já Calvino traz uma bela novidade essa que vai ser abraçada com tudo pela burguesia. Por quê? Calvino é o primeiro a glorificar o trabalho e o capital. Isto é, não é que o sujeito deveria ficar rico, não. O sujeito deveria trabalhar com seriedade, manter um comportamento reto,
desenvolver, não é? Fazer com que a sua família pudesse viver em harmonia, em graça, ok? Então, esse é um dos pontos principais que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma prova. Lutero condena o lucro, Calvino glorifica o trabalho e o capital. Lutero, por exemplo, negou as indulgências e a autoridade papal, Calvino também. Lutero defendeu a separação da igreja do Estado, Calvino defendeu a democracia política. Lutero defendeu a infalibilidade da Bíblia, Calvino também, ou seja, a livre interpretação das escrituras sagradas. Lutero lançou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. E a principal teoria de Calvino, que demonstra, né, toda a ideia que ele tem, o carro-chefe, é justamente a teoria da predestinação. Botino, o que é predestinação? Segundo as escrituras, o indivíduo, na visão de Calvino, já teria nascido predestinado à salvação. Lutero, então, portanto, defende o sacerdócio universal, já Calvino defende a burocratização da igreja. Professor, volta um pouquinho. O que é sacerdócio universal? Todos poderiam ser, não é, sacerdotes, contanto que estudasse as escrituras sagradas, e com isso desvincula-se um pouco a imagem do clero. Para fechar, Lutero, então, portanto, defende o casamento clerical e Calvino nega o culto às imagens e à Virgem Maria. Outra forma de reação protestante ocorreu na Inglaterra, é o caso do anglicanismo de Henrique VIII. E aí, galera, o interesse real entra em cena. O anglicanismo de Henrique VIII, afinal de contas, questão religiosa ou pessoal? Os dois. Henrique VIII, ele, na verdade, traz 3 características básicas para o movimento protestante na Inglaterra. O primeiro, de ordem pessoal, a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, para que pudesse, então, portanto, se casar com Ana Bolena. A justificativa seria, portanto, a questão de Catarina de Aragão não ter lhe dado um filho homem. O segundo ponto diz respeito ao primeiro, mas é um caráter mais político, que vai entrar em cena exatamente a questão da não anulação do seu casamento por ordem política, da aproximação da família de Catarina de Aragão a Habsburgo com Carlos V, o imperador do Sacro Império, e o papado. E o terceiro ponto é a questão econômica, que fala a respeito exatamente do momento em que Henrique VIII assina o ato de supremacia, estabelecendo o anglicanismo na Inglaterra, e a partir daí, querida, sabe o que ele faz? Ele pega todas as terras da igreja, ele vai atrás de todos aqueles recursos que a Igreja Católica, não é, tinha à sua disposição durante todo o período. O anglicanismo, então, portanto, é um movimento característico da Inglaterra, envolvendo, então, portanto, as ações do rei Henrique VIII. A resposta da Igreja Católica, ela se traduz na Contra-Reforma Católica, ou também chamada por alguns historiadores na Reforma Católica. Ela traz medidas reacionárias externas, demonstra a expansão do catolicismo sem qualquer mudança doutrinária interna, a intensa oposição às demais religiões e o maior ícone nessa retomada do catolicismo, o Concílio de Trento, que foi de 1545 até 1563. O Concílio de Trento, ele se preocupou em 3 pontos básicos. Primeiro, conter a saída do fiel e, para isso, restabelece o Tribunal do Santo Ofício. Um segundo ponto, a igreja ela vai se preocupar exatamente com o quê, pessoal? Olha para mim, olha para mim. Ela vai se preocupar com o que as pessoas estão lendo, índex ou index, e, a partir daí, vai também buscar novos fiéis através das novas ordens religiosas, com destaque para os jesuítas. É isso aí, galera. Estude sempre, clique e estude.